Bom, quem não me conhece ainda, eu sou Miriam, sou psicóloga, trabalho junto com a Lauriane e com a Carol no grupo Materno Mundo e o assunto de hoje é sobre medo infantil. Eu queria conversar um pouquinho com vocês, deixar algumas reflexões para a gente fazer junto sobre o tema do medo, né? O quanto o medo é normal, o quanto o medo vamos dizer assim, está acima do nível aceitável, né? Sempre considerando que são questões muito individuais, de que cada criança é uma, de que cada fase do desenvolvimento é um também. Não é possível generalizar, então em todos os casos devemos fazer assim ou fazer assado. Mas existem coisas que sim são universais, né? Como por exemplo, não banalizar o medo da criança. Independente de qual seja o medo, nós vamos começar falando sobre isso. O quanto é importante a gente não banalizar o medo da criança. Como assim, Miriam, banalizar? Bom, vamos lá. Quando a gente se depara com uma criança com medo, por exemplo, medo de palhaço, e algumas vezes a gente fala, mas não é nada, vai lá, eu não acredito que você tá com medo disso. Nossa, larga a mão de ser bobo, vai lá, aproveita a festa. Quando a gente faz isso, a gente deixa de considerar que o medo daquela criança é importante. A gente deixa de considerar que o que ela está sentindo é importante. Aquilo está sendo tão terrível para ela, né? Que ela chega a ponto de se esconder do palhaço, né? Então, quando ela vê o palhaço, ela chega a ponto de se esconder, por exemplo. Olha o tamanho do medo dela, né? Olha o tamanho daquela angústia. O que será que aquela figura está representando para ela naquele momento? O que você acha? O que será que que ela pensa que vai acontecer com ela quando aquele palhaço se aproximar? E aí a gente vai forçar que essa criança se aproxime, né? Eu não sei se vocês já viram, mas eu já vi várias vezes fotos de crianças no colo do Papai Noel ou do palhaço caindo em lágrimas, né? Chorando muito, sofrendo. E todo mundo achando graça daquilo. Claro que existe uma certa fofura por trás, né? Mas não podemos desconsiderar de forma alguma o quanto aquilo está sendo pesado para a criança, o quanto está sendo angustiante para a criança estar no colo de uma pessoa que ela tem medo, né? Então, a minha primeira reflexão é sobre isso. Antes da gente falar sobre os medos, a gente precisa pensar o quanto nós estamos banalizando esses medos, ou o quanto nós estamos considerando que esses medos são tão importantes para eles quanto os nossos próprios medos. Então, se hoje nós temos medo de algumas coisas, é legal quando alguém chega para nós e fala assim, viu, para, vai lá, encara isso aí, é uma coisa tão pequena, né? Quando na verdade o nosso medo para nós é uma coisa muito angustiante. E o que acontece quando alguém banaliza? A gente fica com raiva, né? E aí, a gente tá querendo gerar raiva nas nossas crianças? A gente tá querendo criar essas crianças com esse sentimento de raiva perante nós, né? Nós estamos querendo criar essas crianças pensando em não valorizar os sentimentos dela? Então essa é a primeira reflexão. E a segunda reflexão que eu queria fazer com vocês é sobre quando a gente nota que esse medo está excessivo, né? Quando a gente precisa procurar uma orientação ou uma ajuda, ou até mesmo a psicologia clínica para essas crianças. Qual é a medida, né, desse medo? Bom, vamos lá. O medo por si só vai nos acompanhar durante a vida inteira, né? O medo é necessário, porque é o medo que impede que a gente se exponha ao risco. Então, por exemplo, é o medo de altura que faz com que a gente não corra risco da gente se jogar ou da gente cair e se machucar. É o medo da velocidade rápida ou de algum acidente que faz com que a gente tenha cautela no trânsito. Então, o medo nos guia e é importante na nossa vida. A gente não pode viver sem o medo. Porém, quando esse medo nos paralisa, quando esse medo nos impede de fazer as coisas, nós temos que olhar para ele, né? Porque esse medo é natural e é saudável dentro do limite de que a gente continua fazendo as nossas coisas da vida e não é impedido por ele. Então, por exemplo, quando eu tenho medo de me expor em público, quando eu tenho medo de ir brincar com um amiguinho, quando eu tenho medo de dormir sozinho no meu quarto e isso causa um estresse enorme na casa e a criança simplesmente não fica no quarto porque tem algum medo do escuro ou algum medo de alguma outra coisa que acontece no quarto, na imaginação da criança, esse medo deve ser olhado mais de perto, né?
Se a criança tem o medo de ir para a escola e a criança passa a não ir mais para a escola, então é o medo que paralisa. Sim, esse medo deve ser olhado com um pouquinho mais de atenção. Então, a gente sempre deve olhar para o grau de sofrimento. Isso significa que a gente deve valorizar todo o sofrimento da criança. Todo. Porque o que é pequeno para nós, para eles é gigante, né? É de uma proporção muito grande. Então, não desvalorizar, perceber qual a intensidade desse sofrimento e perceber se esse medo paralisa. A partir do momento que esse medo paralisar, é o momento da gente procurar ajuda. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, deixem aqui.